Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a esse canal e ao meu quadro Viva Consciente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoestima. Essa palavrinha que muita gente conversa, mas poucos param para entender realmente o que é e para ter autoestima, para construir a sua autoestima. E eu já quero deixar avisado que a autoestima não é sair gritando por aí que se ama, que se acha maravilhosa, nem se achar melhor do que os outros. Se trata de um tema muito mais profundo do que parece ser. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é autoestima, para que ela serve, a diferença entre autoestima e autocuidado, o que influencia na nossa autoestima e como a gente pode fortalecê-la. Na psicologia, a autoestima é a forma como que a gente se percebe, se valoriza, se respeita. É como se fosse a base do nosso bem-estar emocional. Se eu pudesse resumir, a autoestima seria você perceber que você tem valor mesmo sem a aprovação externa. Você pode errar, pode conquistar, pode acertar, pode levar revés da vida. E tudo isso que acontece fora da sua subjetividade não tira, não rouba o seu valor. Quando sua autoestima está saudável, você não se apega a qualquer crítica. Você não se anula só para agradar os outros, nem aceita menos do que você merece. Ela também influencia nas suas decisões, então você consegue se posicionar melhor, você se sente mais firme para tomar algumas decisões, se sente mais apta a assumir algumas responsabilidades. E claro que a autoestima afeta diretamente nossos relacionamentos. Acaba que a gente, quando a gente tá com a autoestima saudável, a gente não aceita medalhas, a gente não aceita o mínimo do mínimo do mínimo do outro. A gente sabe o que a gente merece, a gente sabe o nosso valor e a gente quer receber aquilo. Então a gente se posiciona de tal forma para que as pessoas que nos valorizam estejam perto da gente e as que não nos valorizam estejam distante da gente. Então, de certa forma, a autoestima serve é como se fosse uma proteção emocional, uma base. Olha, eu vou andar nisso aqui, eu quero isso aqui pra minha vida. O que não tiver encaixado nisso aqui, infelizmente, não vai andar comigo, não vai fazer parte da minha vida. Isso se refere a tudo, a hábitos, a pessoas, a ambientes, entende? Então, de cara, já dá pra perceber que autoestima e autocuidado é totalmente diferente. Eles andam juntos, mas eles não são a mesma coisa. A gente precisa diferenciar um pouquinho isso. Vamos lá. O autocuidado, ele tá relacionado a práticas externas, como skincare, uma boa alimentação, ir na academia, fazer coisas que você gosta, ter um tempo de descanso. Isso é autocuidado, é você fazer coisas que cuidam de você externamente. Já a autoestima está relacionada mais à parte interna. É como você se trata e se percebe e se cuida internamente da sua saúde mental, do seu emocional, entendeu? É onde você vai construir toda a base para o que você faz fora de você. Um exemplo muito claro é que você pode estar com a rotina saudável de alimentação boa, academia, ou seja lá qual for o esporte que você pratica. Você pode fazer skincare, mas você pode fazer isso tudo e estar com autoestima baixa. Entende? Então você está com autocuidado em dia, mas a autoestima não está ok. E o inverso também pode acontecer. Você pode ser uma pessoa super bem, com a sua autoestima super boa, bem consciente dos seus limites, do que você quer, do que você não quer, e você não se cuidar, não ter a rotina de autocuidado. Então isso também é possível. E o ideal é que essas coisas caminhem juntas, né? Que a gente se cuide externamente e cuide também internamente, entendeu? O ideal é que essas duas coisas andem juntas. A autoestima, ela não é fixa, ela pode variar. Ela pode subir, pode descer, de acordo com as experiências que nós vivemos, dependendo do que a gente viveu na nossa infância também. Então, ela não é uma coisa fixa. Então, a gente precisa estar sempre fortalecendo ela, fazendo com que ela cresça, se amadureça. E também, a gente pode piorar a nossa autoestima. Então, são esses dois caminhos que existem e também são possíveis de acontecer. A gente vive em um mundo muito comparativo. Então,
essa comparação de valor também mexe muito com a nossa autoestima, com a maneira que a gente se vê e se valoriza. E se a gente permitir, a gente deixa com que o mundo que diga o que é que tem valor, né? E, enfim, esse ponto da comparação é muito importante a gente ver, tratar, observar, se questionar também a respeito disso, porque desde criança a gente é comparado, desde a infância. E o sistema do mundo é comparação. Então a gente precisa estar bem firmado em quem nós somos, dos nossos valores e crenças e tudo, para que os valores do mundo externo não dirijam o nosso interior. E existem alguns caminhos para a gente fortalecer a nossa autoestima. O primeiro deles é o autoconhecimento. A gente precisa entender nossas qualidades, mas também nossas limitações e os nossos valores. Aprender a colocar limites, celebrar as pequenas conquistas e buscar ajuda. Ajuda terapêutica, bons relacionamentos. Ninguém fortalece a autoestima sozinho. A gente precisa de pessoas para nos ajudar nisso. Então, essa parte dos bons relacionamentos é muito importante e a ajuda da terapia também é muito importante para o seu autoconhecimento, para a sua valorização, para você aprender a se valorizar, para você entender qual é o seu valor no mundo. A autoestima não é sobre você se achar acima das pessoas, mas também não é você se achar abaixo das pessoas, é você saber exatamente quem você é, respeitando os teus limites, respeitando as tuas fraquezas, claro, lidando com cada uma delas para você amadurecer enquanto indivíduo, mas é você respeitar o seu valor. E você respeitar o seu valor exige que você coloque limite nas suas relações, no que dizem pra você, no que você acredita, do que dizem pra você. É sobre buscar esse equilíbrio. E se você percebe que você precisa melhorar a sua autoestima, comece pelo simples, comece pelo básico. Comece por se conhecer, né? Se conhecer, buscar esse autoconhecimento. Comece por colocar limites em algumas coisas. Comece por não se comparar tanto, não se cobrar tanto. Não, porque fulano faz isso e eu não consigo fazer. Talvez exista um limite seu aí e você precisa trabalhar nesse limite. Então, se respeitar, olhar pra si e se conhecer. E claro, se esse vídeo fez sentido pra você ou te ajudou de alguma forma, deixa aqui teu comentário. Quem sabe a gente não compartilha aí de alguns momentos, de algumas ideias. Porque a autoestima também se constrói assim, através de bons diálogos, boas conversas, bons relacionamentos. E então deixa aqui teu comentário, compartilha com um amigo teu, com uma amiga tua, que você sabe que precisa ouvir os conteúdos que tem aqui nesse vídeo. Eu só quero te lembrar de uma coisa: autoestima não é sobre perfeição, é sobre você lembrar que você tem valor, mesmo quando você não está nos seus melhores dias, nos seus melhores momentos. Quando você está nos momentos de fraqueza. Então, se você está passando por isso agora, eu quero lembrar você que você tem valor, mesmo nesses dias confusos e aleatórios. E é isso, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um cheiro, até segunda!